Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma live incrível com a fonoaudióloga sistêmica Beatriz Gutzel. A gente vai falar sobre uma visão além dos sintomas. Nós que temos crianças atípicas, muitas vezes focamos muito o olhar nos problemas, o olhar nas dificuldades, mas existe todo um universo além desses sintomas, né? Existe um ser humano ali, existe uma família ali, existe todo um sistema integrado. E é para falar sobre isso que eu convidei a Beatriz. Deixa eu ver se ela já está aqui para a gente já ir adicionando. Eu aproveito e convido vocês a encaminhar essa live, chamar pessoas que tenham crianças atípicas, que essa live vai ser daquelas lives que aquece o coração da gente, que faz a gente perceber a amorosidade, a grandiosidade que tem em cada um do ser humano. Tenho certeza que Beatriz vai falar sobre isso, vai falar sobre amor, vai falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre a nossa capacidade de superar nossas dificuldades, né? Aquele olhar além dos sintomas. Deixa eu chamar aqui, Beatriz já está aqui. Tô chamando, Beatriz. Olá, Jana. Boa noite, querida. Olá, que coisa boa que você está aqui. Fiquei muito feliz. É, Primeiro, muito feliz em lhe conhecer, em delícia. conhecer o seu trabalho e ver as coisas que você fala. Se eu já lhe falei pessoal, particularmente, mas agora eu quero falar para todo mundo ouvir Obrigada. que assim é uma das grandes surpresas que a gente tem na internet de conhecer pessoas que têm um olhar diferente, têm um olhar diferenciado para às vezes a realidade que a gente enxerga. Sim. E eu Querida, fiquei muito feliz. muito obrigada. É um prazer te conhecer. Fiquei feliz também de encontrar o seu perfil, conhecer um pouquinho a sua história. Realmente é uma honra. Muito obrigada pelo convite. E o que eu puder contribuir realmente vai ser uma alegria poder compartilhar. E é uma honra. Meu coração arde, fala muito mais alto quando eu converso com mamães que têm crianças atípicas, porque eu sei do desespero que vocês passam. Eu trabalho com mães há mais de 20 anos. E eu sei que a dor, o impacto do diagnóstico causa um conflito emocional no relacionamento dela com ela mesma, no relacionamento dela com o marido, porque ela acaba focando sempre na criança e acaba esquecendo dela. E o que eu percebo é que toda essa ansiedade acaba realmente atrapalhando a própria vida, né, da mamãe, e isso dificulta de uma maneira a evolução do nosso trabalho, porque ela está, assim, perturbada, querendo resolver o problema do filho, e o que eu vejo é que acabam esquecendo delas, né, e de todas as potencialidades que as crianças realmente podem trazer, não apenas como um aprendizado natural da vida, mas como um aprendizado sutil, né, de uma área mais sensível da vida. Então é uma alegria estar aqui. Bia, eu queria que você explicasse para as mães, para mim também, como é esse olhar além dos sintomas, como é essa sua visão sistêmica que você percebe a criança, a mãe, a família, né? Todo o sistema que envolve o Os indivíduo. Sim, sim, sim. Vale ressaltar, Jana, que toda essa minha busca, ela começou a partir de uma dor minha, né? A partir de um sintoma que eu tive aos 28 anos de idade, eu tive câncer de tireoide, e eu comecei a refletir se esse sintoma não poderia ter algo a mais a me ensinar. E essas questões, esses autoquestionamentos, eu não encontrava respostas dentro da fonoaudiologia, nem da medicina tradicional. E eu convivia com muitos médicos, meu marido é médico, e eu precisava de uma resposta. E eu falava assim, não, esse sintoma ele precisa me ensinar alguma coisa. Não, não é possível. Eu sou especialista em voz, né? Fiz pós-graduação, pessoas com laringectomia, não é possível. A mamãe é que tá aqui, um beijo. E eu, Logo na tireoide. é,
falei, não, isso né, me trazer alguma informação a mais. E o que eu ficava triste, né, chateada, era o olhar das pessoas para mim enquanto eu estava no hospital, quando eu voltei a trabalhar, era um olhar de pena, era um olhar de dó, de caridade. E aquilo me incomodava. E aí comecei a fazer links. Eu falei assim: imagino que as mães das minhas crianças não passam. Vão no mercado e aí fica todo mundo olhando com esse olhar de pena. Vai, né, no médico, ai, coitada, ela tem uma criança especial, aí a criança não fala. Eu falei, gente, essa sensação de perceber que o outro tem pena de mim, tá com dó de mim, é uma sensação que me subtraía a minha força. Isso me deu eu fiquei muito brava com isso. Eu falava para as pessoas, eu falava, eu não tô doente, não, não precisa vir assim, né, ter pena de mim, não, não vem perguntar desse jeito para mim, não. E aí eu comecei a refletir nas mães, né, e pensar nas crianças. O quão os problemas emocionais refletem, sim, no nosso bem-estar e na nossa própria evolução enquanto pessoa, enquanto seres humanos. E aí eu fui buscar em outras metodologias, né, medicina tradicional chinesa, sou terapeuta body talk, eu fiz uma série de formações, constelação familiar, sou treinadora de mindfulness. Então, em várias outras metodologias, algo que fizesse sentido na minha alma, para que eu pudesse realmente entender o que tinha acontecido comigo. E aí fiquei né, quase 2 anos, mais de 2 anos, 2 anos e meio, afastada do consultório para, né, para conseguir entender tudo isso, para eu realmente me retirar e rever o que eu ia fazer da minha vida. E quando eu retomei aos atendimentos, eu pude levar esse olhar além do sintoma para as mães, porque eu pude sentir na pele o que é ver além dos sintomas. Porque, segundo os médicos, eu não poderia ser mamãe mais, né? Ah, seria muito difícil. Ah, é porque os hormônios da tireoide né, é primordial, a gente sabe, né? Para o bom funcionamento dos ovários, de toda a parte endócrina. Mas eu não acreditei muito neles, não. Você já era mãe? Você já tinha algum Eu filho? Você tem 3, né? Eu tenho 3. Eu tinha o Dudu, eu tinha apenas ele, que tinha 5 anos. E depois de 2 anos eu engravidei da do meio. E depois de mais, eu falei, tá, tá vendo? Então, eu pude perceber que existe uma força interna quando a gente primeiro acredita, né? Quando a gente traz, né, para dentro do nosso coração, para nossa alma, aquele sintoma como uma missão de vida, né? Não olhando para o diagnóstico como uma sentença de morte. A Josi me falando, né? Eu tenho 3 e um anjinho. Por isso que ela escreveu 4. Então, olhar para o sintoma como uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, e não como uma sentença de morte, como nos é passado, né? E quando eu trouxe essa visão para o consultório, realmente, nossa, aí eu falei, nossa, então funciona não só comigo, funciona com as outras pessoas também. Tudo faz sentido. Tudo fez sentido, Jana. Tudo fez sentido, foi incrível. Uhum, foi maravilhoso. E aí a visão sistêmica, o que eu percebia, né? Eu lembro de um caso de uma menininha com síndrome de Down que eu atendia. Ela estudava com o meu filho desde pequenininha. E a mamãe levava na tia Bia, levava na psicóloga, levava na TO, levava na fisioterapeuta, levava na médica. Então era uma rotina diária, né? A semana inteira com as tias, né? E aí um dia eu vi essa menininha, a irmãzinha, né, da menininha com síndrome de Down, sentadinha quieta na recepção. Aí eu fui falar com ela. Eu falei, oi, querida, parece que você tá meio tristinha hoje. O que você tem? Ela, tia Bia, eu não tô triste, eu tô com raiva. Eu falei, meu amor, mas por que você tá com raiva? Porque eu queria ter nascido com síndrome de Down. E eu não nasci. Eu falei, mas por que você queria ter nascido com síndrome de Down, meu amor? É realmente, a Isa, ela é tão alegre, ela é esperta, né? Não, tia, é porque ela tem um monte de tia, ela brinca, ela se diverte. É mais legal. Pois é. E aí Ah, eu comecei a perceber que me faltavam ferramentas mesmo para ajudar essa mãe
a lidar com esse conflito dentro de casa. Uhum. Como que essa mãe faz? Tendo que levar essa criança para várias terapias, mas tendo a outra querendo ter síndrome de Down, né? Então, toda a fonoaudiologia sistêmica me traz recursos, né, ferramentas, para que eu ajude emocionalmente cada membro do sistema familiar, para que eles possam ficar no seu lugar. E cada membro da família tem um lugar de força. E quando a gente fica nesse lugar, a gente pode, de uma maneira saudável, leve, lidar com os desafios da vida, né, sem tanta resistência. E o método sistêmico a gente olha para todo mundo da família mesmo. E deixa eu já aproveitar que tem uma pergunta que me veio na caixinha de perguntas, que você já está falando sobre a família, né? E deixa eu ver se eu pego aqui a pergunta. Eu vou falar essa pergunta aqui. Claro. Eu perguntei qual é a sua maior dificuldade na maternidade atípica e uma mãe disse o seguinte: pior é enfrentar tudo sem o pai, que pulou fora quando viu que a criança era autista. Nessas lacunas, como é que você conduz Acontece, encontros? acontece e ela não é a única, né? Acontece mesmo. Às vezes até a mulher é casada, continua com o marido e o cara realmente não tem uma participação. Primeira coisa é mostrar para ela o quão essa resistência em relação a esse abandono atrapalha a própria vida dela. O quão essa raiva, essa indignação, essa luta com esse acontecido atrapalha a experiência dela no momento presente. Primeiro lugar. Segundo lugar, tentar olhar para o pai da criança, procurando fazer um exercício de desidentificação do que o homem fez. Quem fugiu foi o homem, mas o pai está ali contido dentro do coração da criança. Não é uma tarefa fácil, mas com uma postura gentil e amorosa com ela mesma, ela pode superar essa dor. Olhar para o filho e ver que ali daquele relacionamento teve esse presente, teve essa criança, né? E fazer com que ela tenha menos resistência com o passado. Então, eu trago na fonoaudiologia sistêmica a técnica de mindfulness para que ela treine a atenção plena no agora, para que ela lide melhor com a sua ansiedade, né, com o seu sofrimento, e ela possa seguir com a criança. Isso favorece demais o engajamento dela quando a criança, por exemplo, faz uma birra. Né? A criança com diagnóstico de autismo tem dificuldades alimentares, tem distúrbios sensoriais, tem algumas questões comportamentais. Mas quando a mãe está com o depósito ali de saúde emocional em dia, ela consegue lidar com as adversidades de uma maneira muito mais gentil. Mas quando ela tá brava, ele me abandonou, é terrível, né? Focada no passado, ela não consegue estar aqui e agora com a criança, né? Então, várias técnicas que eu usava no consultório, né? Eu falo usava porque eu atendo apenas online agora, né? Em muitos casos de autismo eu passei para minha aluna, que comprou a minha clínica. Então, inúmeras situações que eu usava o ABA, né? Por exemplo, eu orientava a mamãe a fazer o ABA em casa, ela perdia a paciência. Ela não conseguia, ela falava, ai meu Deus do céu, ele me tira do sério. Eu não consigo dar o reforço. Eu faço por ele mesmo. Né? E o que estava por detrás desse relacionamento, desse comportamento, são coisas estressantes do dia a dia. Né? Então, poder dar essa ferramenta para ela facilita. É uma postura, né, que ela pode ter no dia a dia dela, assim, para ter menos sofrimento. Sim, que lindo. E eu aproveitando aqui, já que você falou em técnicas de mindfulness, eu faço treinamento também para pais de crianças com atraso no desenvolvimento, onde a gente ensina as crianças técnicas de atenção plena, de forma divertida, de forma que ela possa se conscientizar desse momento presente, de viver o aqui e agora. É um trabalho lindo. Eu experimentei isso agora também na pandemia,
Foi uma Uhum. grande surpresa com meu filho, que é autista, e ele percebeu assim o poder que é a respiração consciente. Eu achei tão lindo. Um dia ele estava jogando videogame, era na pandemia, quando começou, uns 2 meses. Eu já praticava a atenção plena, fiz alguns cursos fora do país, mas eu imaginava que meu filho autista não ia conseguir aprender, não ia fazer, enfim. Mas quando a gente se viu fechado, né, na pandemia, eu disse, bom, eu tenho esse recurso aqui, vamos treinar em Vamos casa. lá. E aí, um dia, Bia, sabe o que aconteceu? Ele estava jogando videogame e sabe quando vai tentando passar de uma fase e não consegue, morre toda a vida num lugar só? E ele tentava e morria, tentava e morria, tentava e morria. Eu pensei que ele já ia jogar o controle no Bra- chão, já ia ficar bravo, ele parou. Ai, que legal! Aí fez 3 ciclos de respiração consciente, do jeito que eu ensinava a ele, e Máximo. conseguiu passar da fase. Ai, Aquilo caiu assim, fez todo sentido para mim. é Eu disse, não, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que também transmitir para outras mães. E assim, essa historinha aqui que eu estou contando foi o motivo de eu ter aberto esse Instagram e estar podendo divulgar também as práticas de atenção plena. Por isso que eu me identifiquei tanto com o seu perfil. A gente fala na mesma vibe, né? maravilhoso. Na mesma origem. E é, E é muito lindo quando a mãe vê que ela acredita no filho e os efeitos dessa crença, né, fortalecedora para a criança. Gente, é muito incrível, né? Eu fico maravilhada. Parabéns, Jana, que riqueza, que lindo. eu fiquei muito feliz com isso. E também, assim, eu acho que minha missão como mãe é além de oferecer só isso para meu filho, né? Quanto a gente puder estar divulgando isso, mostrando para as mães que muitas vezes elas não tiveram a oportunidade de conhecer, de ter esse olhar além daquele problema pontual, né? Daquela dificuldade pontual que está ali naquele cantinho guardado, mas que tem todo Sim, um sim. leque de coisas, uma gama de coisas envolvidas. Sim. Olha, me lembrou muito a sua história, me lembrou da história da Regina. Regina é uma mãe querida que eu atendi por muitos anos a família toda. O que aconteceu? Ela e o marido tiveram Covid. E eles são muito presentes na vida do Murilo, são muito atenciosos, enfim. E aí teve Covid e é aquela coisa, quem é que vai ficar com o Murilo? E aí ela fez até uma live comigo no começo do ano, né? Ela disse que virou pro Murilo e falou assim, filho, eu preciso que você fique com a tia fulana. Eu confio que vai dar tudo certo. A mamãe precisa se tratar. A mamãe não tá bem, a mamãe tá doente. E você vai ficar bem com a tia fulana, né? E era uma tia que ele não tinha vínculo, ele não tinha contato, não tinha, essa tia nunca tinha ficado com ele. Resumo, né? Os pais ficaram internados e o Murilo ficou super bem. Coisa boa. E a criança percebe o que é a confiança. Eu costumo brincar que Sim. a confiança é um fio invisível do amor, né? Mesmo distante, a criança sente os pais dentro dela e ela pega, ela usa esse recurso nas situações que ela precisa. E ele ficou bem, se alimentou bem, os pais puderam se recuperar. Foi muito bonito mesmo. A sua história me lembrou ela. Que bom. E ontem você fez uma live onde você mostrou alguns pontos, né, que eram importantes para trazer a calma. E Sim. eu imaginei muito quantas mães estão passando por momentos de caos, estão passando por confusões, né, dificuldades de lidar com a pandemia, com a própria rotina da criança atípica. O que é que você Uhum. poderia falar, Bia, Ótimo. para essas mães que estão assim com o coração apertado, muitas vezes confusas, né, passando por sentimentos de medo, de dúvidas, de incertezas? Primeiro, procurar não fugir dessas sensações. Procurar não negar que nós estamos no meio de uma pandemia, que a criança muitas vezes está sem ir na escola,
vai ser difícil adaptar de novo, às vezes está sem ir nas terapias. Primeiro é não negar as sensações. De preferência, não usar recursos, né, para distrair as sensações, porque é justamente se aproximando das sensações e da dor que a gente consegue ter recursos para sair dela, como se fosse realmente uma escada, né? Obstáculos são escadas mesmo, né, que nos levam a outro nível, né? Então, primeira coisa é entre em contato com a dor e saiba que ela está sofrendo, mas eu também sofro de outras situações, né, de outras demandas, e assim cada família com as suas demandas tem sofrimento, né? Dalai Lama já diz, né, as pessoas todas sofrem, né, mas todo mundo quer ser feliz. Mas a compaixão, por exemplo, né, que é o ato de reconhecer o sofrimento humano e o que é, né, é a humanidade compartilhada, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo não quer sofrer, mas que todo mundo sofre, e aí isso nos conecta. Então, sair desse lugar de meu sofrimento é pior do que o do fulano, né? Eu acho que vale muito a pena isso. Então, alguns passos para que a criança consiga ter atenção plena, né? Consiga ficar mais calma. O primeiro passo tem a ver com o ambiente. E eu entendo que, né, no meio de uma pandemia, a criança fica em casa, e aí qual é o recurso, né, que as crianças gostam? São telas. Mas existem estudos, assim, né, na área da pediatria, da psiquiatria, que demonstram o quão o uso de telas é prejudicial para o bom funcionamento cerebral, e aí, consequentemente, para o resto do corpo. Então, olhar para o que a criança está assistindo ou jogando. Se a mãe quer ter uma criança calma, né, tem que ter coerência com o que a criança está jogando, com o que a criança está vivenciando, vendo, ouvindo, sentindo. Então não adianta querer ter uma criança calma se o ambiente, né, se a esfera que a criança está inserida é uma esfera onde a criança visualiza, ouve, sente brigas, tiros, discussões, notícias sobre a pandemia, de que morreram não sei quantas mil pessoas e não tem vacina para todo mundo. Porque por mais que a criança, às vezes é uma criança não verbal, a criança ouve e sente. Isso que me toca muito, né? A criança ouve e sente. E a criança com autismo, que tem essa questão sensível, sensorial, eles percebem a vida de um jeito muito mais sensível do que o nosso. Então é um perigo, né? Então tem que olhar para o ambiente. Se a mãe fala uma coisa e vem a cuidadora, ou a vovó, ou a babá, ou qualquer outra pessoa e fala outra, também tem o que eu chamo de fala maldita. Comunicação e a criança realmente fica perdida, né? Então, tudo que envolveu 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão, né? Os pais têm que ficar atentos para que tenha congruência de uma criança mais calma, de um ambiente mais calmo, de um ambiente mais tranquilo. É um ambiente acolhedor, tranquilo, calmo, que faz a diferença na vida da criança, né? Na vida da família. Não adianta eu olhar a terapia sistêmica, ela não olha para a criança, né? Se uma mãe quer, ai, meu filho fala muito alto, acontece isso, né? A gente tem que olhar para a postura interna da mãe. Então a gente não ajuda a criança, nós ajudamos os pais, né? Ajudando os pais, a gente cria uma esfera de ambiente muito mais saudável. Então o primeiro passo é o ambiente. O que a criança come, né? Isso interfere demais numa criança mais tranquila. O passo 2 é a mãe estar ocupada de se ver como mulher, como esposa e depois como mãe. Porque essa ordem é invertida. As mães se olham como mães, esquecem que ela é casada e
Fala, mulher, imagina, nem sei, eu só lavo o cabelo, nem arrumo meu cabelo. Não, nem. Ou fazer a unha, imagina, fico lavando a louça. Ah, não tenho tempo pra essas coisas, não, fico limpando a casa. E isso custa caro, porque a criança percebe, né, que a mamãe está realmente sobrecarregada, esqueceu dela, e isso reflete no relacionamento de casal, aí fica uma bola de neve enorme. E tem essa questão de gerenciamento de tempo, né? Todas as mulheres têm pelo menos 10 minutos do dia, né? Sabe o que que eu chegava a fazer com as mães, Jana? Eu falava assim, ah, você não tem 10 minutos? Não, não tenho 10 minutos. Eu falava, então tá bom. Então você vai dar um print na tela do seu celular para eu ver o tempo que você fica em rede social. Eita! Aí era assim, tipo 1h30. Aí elas falavam, É. pelo menos é para distrair. Eu falava assim, tá bom, né? Enquanto você está se distraindo de você, o tempo está passando. Se distraindo de você, que coisa forte, mas é pura realidade, né? É um distanciamento que a gente faz da gente mesmo quando a gente está nas redes. A gente fica focada nossa atenção na vida dos outros e esquece da nossa. Pois é. Gente, olha, 15 minutos a gente tem. Eu nado de 5h30 da manhã. É o horário que eu faço minha atividade física, porque é o horário que eu tenho. Então, é o horário que eu criei de 5h30 da manhã até 6h30 da manhã. É o horário que dá. O É o tempo, horário que tá. ele é igual para todos nós. A questão é como a gente realmente cria esse tempo para cuidar da saúde, né? E eu costumo falar, quem não cuida da saúde vai ter que ter tempo para cuidar da doença. E é muito mais pesado. E eu falo, Jana, porque eu era essa pessoa. Eu até fazia academia, eu sempre fiz exercício, sempre gostei, mas era uma pessoa no automático. Eu fazia por fazer, para, né, cumprir tabela. Não tinha aquela coisa, né, de atenção, de fazer, de cuidar. Não, eu parecia um trator. Quando a gente tem atenção no que a gente precisa fazer, né, olhando para a vida, né, como uma oportunidade mesmo de aprendizado, as coisas mudam, as coisas se transformam. Então, a mamãe, ela tem que estar disponível, né, para se olhar, colocar, né, fichinhas na poupança da energia, da saúde, para conseguir ajudar a criança. Senão fica pesado até para a criança. Eu lembro de um menino que ele me falava assim, ele tinha 11 anos, ele falava assim, tia Bia, eu não quero ser autista. Eu falei, mas meu amor, isso aí não interfere em nada, você é uma criança como qualquer outra. Ele falou, não sou não, sabe por quê? Porque a minha mãe fala assim, ah, eu tenho que levar ele para um monte de lugar, por isso que eu não tenho tempo para nada. Ele sente, né? Imagine o exemplo que a gente está dando para as nossas meninas, né? Que mulher ela vai ser no futuro, que Pois, espelho ela tem em casa, né? Para ver de autocuidado, de pois é. autorresponsabilidade. É, até de um relacionamento de casal. Porque eu tenho certeza absoluta que todas as mães querem que os filhos sejam felizes e livres, né? Independentes. É, Quando a mãe fica cuidando só da criança, né? Como se essa criança fosse ser uma eterna criança, como se o tempo não passasse, como se a mãe fosse eterna, outra coisa, né? Como se a mãe fosse eterna. Isso, quando as mães não percebem, né? Eu lembro que eu atendi um moço, né, de 30 anos com síndrome de Down,
E a mãe, ai, você vê, Beatriz, que absurdo. Ele tava vendo pornografia outro dia. Eu falei assim, mas querida, ele tem 30. E ele falou que quero uma namorada. É, Beatriz, você acha que é absurdo? Eu falei, mas ele é um homem. Ele é um homem. Ele participa da abertura da APA e ele toca. Ele é um homem. As As mães não crianças crescem. crescem, crescem. Então, quando a mamãe opta, né, resolve olhar para si, coisas maravilhosas, incríveis acontecem, né? Pode acordar às 5:30 da manhã. Os efeitos ao longo do dia é outro, né, Jana? Quando a É, gente realmente exercita a nossa mente, o nosso corpo, a bateria dura muito mais, né? é verdade. É outra E, coisa. e eu acho assim que também eu gosto de falar que, por exemplo, eu estava nadando hoje de manhã, nadando e olhando o sol nascendo. Cada vez que eu levantava minha cabeça para respirar, Que eu delícia! olhava, sentia o sol, o raio do sol refletindo no mar e agradecendo. Meu Deus, que coisa boa! Eu estou aqui com saúde, estou aqui respirando. Eu tive Covid há pouco tempo, então estou aqui bem, respirando, nadando, contemplando essa natureza. E às vezes as mães, a gente fica pensando, ai não, eu não tenho condições ideais de fazer uma caminhada, mas a nossa cidade, o Brasil é tão lindo, é tão rico em natureza que a gente pode ter contato com a natureza. Eu moro em Natal, eu tenho a praia, mas se eu morasse em, sei lá, no Mato Grosso do Sul, eu ia ter florestas, ia ter É, lagos, ia ter rios, ia ter outras coisas para desfrutar da natureza, né? Só a gente ter esse olhar um é, pouco mais abrangente para o que está perto da gente, que às vezes a gente sim. nem percebe. Eu vejo, assim, ao longo desses 20 anos, né, de ajuda, que quem quer faz. Quem quer dá nem que seja assim, para dar uma volta no quarteirão na rua. Quem quer faz. E estimular os sentidos, né? Você tem a Sim, oportunidade de ir aí no mar, de ver o sol, né? Mas a gente pode ir na rua, olhar uma planta, sim, uma sim. árvore, um cachorrinho, uma criança, um senhorzinho. A gente pode alimentar os nossos sentidos sensoriais, né, com coisas que alimentam a nossa alma. Mas isso tem que ser Sim. uma escolha, né? Quando a mãe escolhe, ela realmente não tem a desculpa nem do relógio, nem do tempo, nem da distância. Ela vai. Essa palavra é muito chave. Escolha. Escolha, É escolha, uma escolha. escolha. E não fazer, né? O Bert Hellinger, ele tem uma frase que me toca muito, né? Nós temos apenas duas escolhas na vida, né? A escolha para o mais e a escolha para o menos. A escolha para o mais é mais vida, mais saúde, mais problema também, é mais tempo, mais tudo, responsabilidades, mais vida. A escolha para o menos é menos problema, menos confusão, menos conflito e menos vida. Então, não fazer, né? Não se cuidar é uma escolha para o menos, né? E aí, uma hora, a gente tem que pagar esse cheque, né? A conta vem. Conta vem. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu vejo também as mulheres, Jana, assim, ocupadas não apenas com as suas crianças, né? Com diagnóstico, mas também ocupadas com as suas mães. Julgando as suas mães. Ai, se a minha mãe tivesse me dado tal coisa, né? A vida tivesse sido mais generosa, eu não estaria assim. Né? Ou mães ocupadas com as próprias mães, mas no sentido de cuidar mesmo. Ah, minha mãe é idosa, minha mãe precisa de mim financeiramente, minha mãe precisa da minha presença.
Em ambas situações, ela perde o seu lugar de força, né? No relacionamento, não é porque os pais envelhecem que eles saem do lugar. Os pais são mais velhos, eles continuam numa relação de hierarquia maiores do que a gente. Quando a mãe tenta suprir essa falta, né, essa carência dos pais, ela sai do lugar e o lugar dela fica vazio. E aquela bola de neve começa de novo. Aí ela tem problema de relacionamento de casal. Aí não sobra tempo, energia para atuar ali com a criança dela. Aí ela não tem tempo para fazer nada para ela, porque imagina, ela tá fazendo tudo pela mãe. E não que não tenha que fazer nada pela mãe, tenha que virar de costas. Não é nessa postura de arrogância, mas é olhar qual é a minha prioridade. Minha prioridade tem que ser o meu núcleo familiar, eu, marido e as crianças, ou eu e as crianças. Se a minha mãe precisa de mim financeiramente, né, eu faço aquilo que é necessário, né, ou de cuidado, necessário, e volto para o meu núcleo. Quando eu fico dividida, eu não consigo estar nem lá, nem cá. E isso prejudica a criança. Bia, e nos casos que o pai, no caso que a mãe, por exemplo, vem morar na família, como é que se conduz isso? É um conflito. Eu não conheço nenhuma família que consiga cada um ficar no seu lugar. Porque o que acontece? A casa é da mãe. Aí vem a vovó que é maior. Mas a casa é da mãe. Só que a avó, como é mais velha, ela quer mandar na mãe, que é filha dela. Aí ela quer mandar no netinho, que é netinho dela. E normalmente vovó não tem aquela força da educação como mães, porque elas já passaram do processo. E costuma realmente dar um conflito bem intenso. É bem difícil. É bem difícil. Eu já E, atendi algumas famílias, é bem difícil. e inclusive crianças que ficam sob a responsabilidade dos avós. É muito difícil. Nossa, olha, eu lembro de uma menina que ela frequentou todas as escolas da cidade que eu trabalhava. Todas as escolas, todas. Ficava sob a responsabilidade da avó. A mãe não era casada com o pai da criança e a mãe era responsável pela empresa da família, né? Eles tinham uma loja, era a mamãe que trabalhava na loja e a menina ficava com os avós. A menina usava medicamento para dormir, medicamento para hiperatividade, e era muito difícil. Era muito difícil. Uma criança praticamente não verbal, enfim. Ela não parava em nenhuma escola, porque a questão comportamental da menina, nem a família conseguia conter. Então a escola orientava, as fonos, né, orientavam, mas isso não mudava, porque a avó não tinha energia, não tinha força. E a mãe chegava lá pelas 9 horas da noite, né? E a menina já estava dormindo. E era uma coisa, assim. A mãe só ficava de domingo em casa, porque a loja abria de final de semana. Olha, era uma coisa. Quando eles vieram para mim, eu pude ver o sistema familiar, né? E ali eu ajudei pouquíssimo. Pouquíssimo. Porque a mãe não assumia, né, esse lugar, porque ela falava que ela tinha que trabalhar, e ela tinha mesmo, né? Mas ela não tinha aquela, né, aquela responsabilidade, aquele tempo, né, que ela poderia ficar com a menina, ela também não ficava. E essa menina, ela ficou um tempo sem estudar, mas era obrigatório, aí teve denúncia porque a menina estava em casa, aí eles tiveram que colocar a menina numa outra cidade, e por fim veio a pandemia e a menina voltou para casa e eu não tive mais notícia. Mas essa família foi uma família que eu ajudei pouquíssimo. Porque eles não conseguiam colocar a menina no lugar. A menina fazia o que ela queria e era uma criança bem agressiva. Essa menina fazia o que queria. E aí fica difícil ajudar, né? Não consegue, é porque é uma questão comportamental dos avós e da família. Então, o fato é que os pais têm muito mais força para ajudar as crianças.
Somos pais que devem abraçar essa causa. E a partir desse abraçar, passar valores, o que eles querem, o que as crianças precisam, para depois transferir, né, essa responsabilidade, mas a partir desses valores. Olha, eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo, porque é a partir dos meus valores, é aquilo que eu acredito. Os pais norteiam, não é isso? Só isso. Direcionam, né? Eu quero que você faça assim, assim, assim. Mas quando a vovó assume e quer fazer do jeito dela, dá muito problema, né? Dá muito problema. O ideal seria, né? Cada um no seu lugar, né? Ou se não é possível isso, né? Se a vovó mora junto com eles, é a mãe estabelecer uma rotina. Olha, né? Aqui o lar é meu, Sim. a casa é minha, né? Os meus valores são esses. Quais são os meus valores? Por isso que autoconhecimento é importante, né? Quais são os meus valores? Olha, eu preciso que ele me respeite, né? A hierarquia é importante. Rotina é importante. O que acontece com vó? Né? A criança não quer comer? Ah, tá bom. Aí vai e faz uma batata frita. Ai, não, na hora que ele quiser, ele come. Né? Então, se a mãe já coloca aqui valores, respeito, hierarquia, rotina, aí a pessoa já se sente compelida, já é mais fácil a ajudar. Mas se nem a mãe sabe o que ela quer, nem sabe quais são os seus valores, honestidade, né? Tem que falar, olha, tem lição, tem terapia para fazer, tem que fazer os exercícios da fono, da TO. Mas se nem a mãe sabe os seus valores, não sabe Sim. orientar. Não sabe orientar, fica difícil. Bia, tinha uma pergunta também aqui que eu recebi na caixinha. Eu vou aproveitar para colocar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Uma mãe falou assim: meu filho tem 5 anos e não fala nada. Às vezes é difícil tentar entender o que ele quer. Nossa. Com 5 anos, a criança já deveria estar com uma comunicação integral, sem nenhuma troca de fala, sem nenhuma troca de letrinhas, nada. E costuma acontecer, Jana, assim, a criança, ela aponta, né, é tudo comportamental. A criança aponta e a mãe já interpreta, né? E aí a criança não tem motivação, né? Não tem aquela força, né, desejo de falar. Mas primeiro, essa criança precisa de uma avaliação auditiva, precisa de um acompanhamento fonoaudiológico, precisa, né? No mínimo uma avaliação, Uhum. uma orientação. Mas a orientação que eu dou primeiro, né? Procure ajuda profissional, né? Precisa ver se a criança... Sim, E em casa, procurar conversar e falar pela criança. Então, imagina, né? Se a criança quer água, ah, meu amor, você quer água? Ah, mamãe vai pegar água para você. Ai, olha a água. Que água gostosa. Então, falar água em várias entonações, né? E falar, sim, que legal. dar voz para a criança. Ah, você quer Uhum. xixi? Ah, você fez xixi na calça. Olha, você fez xixi. Ai, mas xixi é no banheiro. Vamos fazer xixi no banheiro? Então, dando voz, usando variações vocais, né? Múltiplas entonações, para a criança ir absorvendo aquele conhecimento. Mas precisa ver, aos 5 anos, ele já tinha que estar dialogando, conversando, respondendo, É, né? talvez seja até autista, eu não sei, eu tô só. Porque É, como tem muitas crianças que são autistas que me seguem, sim, sim, então sim. talvez teve uma outra questão aqui que eu queria tanto ouvir a sua opinião. Uma mãe falou o seguinte: a rotina me deixa exausta, principalmente quando ela está em crise, quando a criança está em crise. O que é que você pode orientar quando a mãe está nesses momentos de exaustão? É difícil o momento que elas não estão. E aí, quando a criança entra em crise, a energia da mãe já está tão lá embaixo que é desesperador, né? É por isso que é importante. Primeiro que essas mamães, né? Eu vou falar uma coisa. Não sabem pedir ajuda.
Aí elas falam assim: ah, não, mas eu peço sim. Eu peço, mas é que ninguém me ajuda. Eu falo: não, mas com que postura você pede ajuda? Né? E o que que é a postura? É aquilo que você carrega no coração quando você fala. Então, às vezes, elas querem impor o jeito delas para o marido. Você tem que fazer desse jeito. Esse jeito é o jeito certo. Né? E não deixa o marido errar, acertar, se vincular com a criança. E aí ela. Descobrir o jeito dele fazer também, né? E o que é tão importante para a criança, né? O jeito do É, pai, né? A criança precisa de é, duas energias, a materna e a paterna. é. Então, quando a mamãe está, mães, né, mães já são exaustas. De crianças atípicas são mais exaustas ainda. Quando as crianças entram em crise, aí é uma coisa de louco, né? A orientação é: reconheça isso, mas abasteça-se para que numa próxima crise você não seja pega de surpresa. Não seja como uma criança no jardim da infância, que alguém vem e tira a chupeta, a criança fica chorando, desesperada, porque não sabe como reagir. Para criança pequenininha, que arranca uma chupeta, né, saber reagir, ela tem que ter força pessoal, tem que ir lá e tomar da outra criança e pôr a chupeta de volta. Uhum. Mas as mães não reconhecem que elas precisam de ajuda. A maioria acha que terapia, curso de autoconhecimento é besteira. Elas querem que o filho melhore. Mas quando a gente comprova que muito dos efeitos da melhora da criança está na rotina, no comportamento, na postura da mãe dentro de casa e do pai também dentro de casa, aí elas se encorajam de ter rotinas para elas. Então, criança gosta de rotina. O nosso cérebro, ele gosta de rotina. É bobagem falar que não gosta de rotina. Todo mundo gosta. Ó, por exemplo, nós tínhamos uma rotina, né? Aí veio a pandemia. A gente teve que mudar a rotina. Foi, foi assim, Deus nos acuda. desesperador. Eu mudei tanto a minha rotina que eu vendi minha clínica, né? Meus atendimentos online cresceram tanto que eu falei assim, para mim não faz sentido mais pegar a estrada, que eu moro em outra cidade. Então, nós gostamos, ninguém vem me falar que não gosta de rotina, não, porque o nosso cérebro adora. Nosso cérebro não gosta que muda a rotina, né? Então, rotina é bom. Desde que eu tenha rotinas também que me lembrem que eu estou viva. Eu não estou vivendo no automático. Eu não estou vivendo, porque eu não estou sobrevivendo, eu estou viva. E o que Sentir traz a vida pulsar na gente, né? é e fazer atividades que traga essa vivacidade, que traga essa força. E não tem como se a mãe não decide. É o último passo, né, do que eu falei da live ontem. É o último passo, é a vontade, é a decisão de falar assim: chega, deve ter vida melhor que essa, e eu não conheço. Deixa eu ver o que outras mães estão fazendo que dá certo para eu também fazer. Tem que ter a vontade, tem que ter a decisão de querer mudar. Se não decide, se fica nessa resignação, né? Ah, não tem jeito. Ai, é difícil. Ah, não dá. Aí realmente não dá mesmo. O nosso cérebro, ele é plástico, né? Ele é, de acordo com os estímulos externos, a gente consegue criar novas redes e, através de disciplina, repetição, criar novos hábitos de saúde, né? Então, eu vejo muito isso assim, sabe, Jana? Quando é uma criança atípica que tem, por exemplo, intolerância a glúten, a mãe faz de tudo, ou lactose, a mãe faz de tudo. Ela não come mais farinha, né? Ou não compra, porque a criança se comer passa mal, né? Ela faz de tudo, ela muda o ambiente para a criança ser saudável. Só que ela esquece da saúde mental, tão importante, né? Eu falo, você tira o glúten da alimentação, mas como é que tá
o tempo que você ouve uma música, que você gosta, que você dança, né? A vida, ela tem que ser divertida, né? E tem que lembrá-las disso, né? Então, se ela está exausta, reconheça a exaustão e comece a partir de hoje, né? Depositar moedinhas na saúde emocional para que numa próxima crise da criança ou crise de pandemia, crise global, porque a nossa vida é cheia de crise, para que nós não estejamos no jardim da infância, onde alguém me arranca a chupeta e eu fico sem saber o que fazer. Que coisa linda a gente ouvir isso, encorajamento a tomar as rédeas da vida, né? Auto Porque quando a gente decide, a gente está escolhendo o que a gente quer para a gente. Se a gente não escolhe, alguém vai escolher para a gente. escolher. A live, lançamento do meu livro, que não teve lançamento por causa da pandemia, né? Mas eu fiz a live, né? E a pandemia veio na semana seguinte. O nome da live é Se Você Não Parar, a Vida Te Para. E ali eu conto a minha história, né? E Fale todo um pouquinho sobre o seu livro, Bia. No livro eu trago muito da minha história, né, pessoal, de vida mesmo. Muitas histórias dos pacientes que eu atendi ao longo da minha carreira e um pouquinho da metodologia de como os pais podem desenvolver essa relação com as emoções, né? Então, por exemplo, com o medo. Às vezes a criança, ela chora, né, por uma situação. Aí a mãe já interpreta, tá com medo, né? Tá no mercado, vê alguém e a criança chora. A mãe fala, tá com medo, né? Começa a rotular, tá com raiva. Começa a rotular e faz com que a criança não entre em contato com as suas próprias emoções, né? Então, o livro eu trago muitos exercícios, né? Histórias que conectam essa relação de desenvolver o autoconhecimento, despertar a voz do coração, para que as famílias consigam não rotular e ficar interpretando o que a criança está sentindo, mas sintam junto com a criança, encoraje-as a entrar em contato com a sua dor, com o que elas estão passando, para que elas superem esse obstáculo e cheguem mais alto. Né? O obstáculo é um step, né? Um degrau que me deixa em outro nível. Mas essa geração das mães, né, da minha idade, elas não querem que os filhos sofram. A criança chora, ela dá o tablet. Ai, não, passa. Ou compra um doce. Né? Então, o livro traz muitos exercícios para despertar essa consciência, né? Despertar a voz do coração, que é essa conexão entre as famílias, para que eles possam se reconectar com suas próprias histórias pessoais e possam encorajar as crianças. Né? Já existem pesquisas comprovando que essa geração de crianças, né, que hoje tem 15 anos, eles estão, né, eles estão com conflitos emocionais e com até dificuldades escolares mais graves, independente da pandemia, mais graves do que a nossa geração de pais. Bia, tem uma pergunta aqui. Qual o nome do livro? E eu acrescento, aonde compra? Tem no meu site, tem na Livraria Atma e tem no meu site fonoaudiologiasistemica.com.br. Tudo junto. É só digitar no Google, já aparece. Ou na Editora Atma ou no meu site. No final da live eu vou deixar ela salva e vou marcar a Bia, marco o site também, para quem quiser comprar, já ir correndo, já vou reservar o meu, que eu estou super a fim de conhecer mais, de saber mais, de experimentar mais, de ter mais recursos, né, para lidar com a nossa jornada. No livro, né, tem um QR Code, né, na contracapa, onde tem um protocolo de meditação infantil. Então, são 5 áudios guiados, né, gravados por mim, onde a criança vai uma vez por semana fazer aquelas meditações para realmente transformar a sua percepção sobre a comunicação, sobre a vida, sobre ela mesma. Né? Entrando em contato com as suas dificuldades, mas plantando uma sementinha de autossuperação. É realmente... As minhas alunas aqui, um beijo, meus amores. Já tem gente dizendo, o livro é maravilhoso.
E eu imagino que seja mesmo. Pessoal, eu convido a todos a seguir o Instagram de Bia. Eu vou deixar, como eu disse, eu vou deixar a live salva, que é uma live que eu gostaria imensamente que fosse compartilhada, que vocês que participaram agora, que puderem compartilhar essa live para outras mães que não puderam participar, mas que seriam muito beneficiadas se soubesse dessas informações que a gente compartilhou aqui, que a gente falou. Então, que vocês possam distribuir nos grupos de pais. Muitas vezes a gente faz parte de grupos de pais, de mães, e é tão bom quando a gente recebe um conteúdo assim que nos acrescenta, que nos faz mudar uma postura perante a vida, né? Nos faz mudar uma mentalidade, enxergar um outro lugar que a gente não estava enxergando. Sim. E deixa eu ver, só tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver sobre o que é, para a gente já finalizar aqui, deixa eu ver. 3 anos e 6 meses, fala, mas não entendo uma palavra, só papai, mamãe, lavar, acabou, lavar. É, Fala um pouquinho. é a mesma 3. coisa. Com Aham. 3 anos e meio, a criança já tem capacidade de manter um diálogo, né? Então a criança fala, e aí o interlocutor escuta, interpreta, responde. Então a criança já tem essa habilidade. Quando a criança tem um atraso, não esperem o tempo da criança. Existe uma escala de desenvolvimento de linguagem, de marcha, existe essa escala, né? Tem que ser obedecida. Não tem, cada criança tem o seu tempo. Isso não existe, né? A criança até 4 anos, ela tem que ter a comunicação sem troquinhas de letras, por exemplo, né? Então, precisa de ajuda. Às vezes é uma criança que teve otite na infância, e aí às vezes a criança ouve com um som um pouco mais abafado, precisa de uma avaliação de otorrino, precisa ver como é que está o funcionamento da cóclea, né? Precisa ver se a criança não tem alergia, às vezes a tuba auditiva está sempre cheia de secreção, e precisa de estímulo. Criança precisa de contato. Criança precisa ver os pais, ouvir os pais, sentir os pais. Não existe nenhum aplicativo que substitua a comunicação. A tecnologia, Jana, ela é boa para eu ir daqui de São Paulo aí para Natal. Minha mãe está indo aí para Natal esse final de semana, vai passear. Tecnologia é boa para isso, para eu pegar o avião e ir rapidinho para Natal, para eu rapidinho, né, saber, entender, estudar, me conectar com pessoas de outro lugar do país ou do mundo. Tecnologia é boa para isso. Não para substituir relacionamento. Não substitui nada. Família precisa de família. Criança precisa de comunicação, precisa de afeto, precisa de vínculo. Então procure ajuda em casa, faça isso, converse com a criança, brinque com ela, sente no chão, faça cócegas e esteja em contato com ela. Gente, que coisa linda, que live linda. Bia, muitíssimo obrigada pela sua generosidade, por Obrigada, compartilhar o amor, porque o obrigada. que a gente fez aqui foi um exercício de amor, um exercício de amor ao próximo, de amor a si mesmo, de amor ao sistema familiar, né? Obrigada. É Eu uma fico, eu, alegria. eu fico muito feliz, muito emocionada em poder estar presenciando esse momento, em sentir que eu estou no meu lugar, de também poder ser um veículo divulgador disso, um veículo que pode fazer com que esse conhecimento chegue em outras mamães, em outros papais, em outras famílias que porventura não teriam esse acesso. Sim. Eu fico muito feliz de lhe receber, de fazer parte, de ter lhe conhecido, de ter Nossa, a tecnologia, né, ao nosso favor agora. Para isso a tecnologia serve para nos conectar de alguma forma e
a gente poder compartilhar isso com tantas mães, com tantos pais, Sim, com tantas famílias. sim, sim. Mais uma vez, muito Eu obrigada. Fico obrigada pelo carinho, uma honra essa conexão de amor. Parabéns também por ser essa super mamãe que acredita, confia no filho e está usando o Mindfulness. Que riqueza! Nossa, ai, muito obrigada. Gente, eu queria parabenizar também a cada pai, a cada mãe que esteve aqui buscando um crescimento a mais, buscando um conhecimento a mais, buscando ser uma pessoa melhor para si mesmo e para a sua família. Então, parabéns a todos nós que tivemos aqui hoje. Gratidão, universo. Muito obrigada, obrigada. Um beijo, Bia. Um beijo enorme. Tchau, tchau, querida. Tchau, pessoal.